CAPI com acento agudo TULX. Capítulo 10. Sobre a salvação. Cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Et 10.43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. 2:5.19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus 2 e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. 3. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. F 2.8,9. 4. 1. Salvação para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. 5. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Terámetro 2.4. Por isso, o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo 6 para morrer em nosso lugar. 7. Providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. 8. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. TT 2.11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. 9. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas, sim, almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Et 17.30. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. 10. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. 11. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. 12. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. MT 24.13. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita. 13. Entretanto, não é irresistível. 14. Pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. 15. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo corrupto e corruptor. 16. A fé antecede a regeneração, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. F 2.8. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. MC 16.16. Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. RM 10.9. 2. A natureza da salvação. A salvação é-nos oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 17. Ela é eterna. 18. Completa e eficaz. 19. A salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual, e sim um renascimento espiritual. 20. Que se dá na vida do pecador arrependido. 21. No ato da aceitação, o pecador é imediata e simultaneamente salvo. 22. Justificado. 23. E adotado como filho de Deus. 24. A partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final no dia de Cristo. 25. Entendemos que o salvo é o pecador que Cristo resgatou das trevas. 26. E libertou do pecado e da morte espiritual e que agora está livre da condenação eterna. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. RM 8.1,2. Perdão é a absolvição de uma dívida. 27 e a remissão de um castigo. 28. Justificação é um ato da graça de Deus, o Supremo Juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando-o justo. 29. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. RM 5.1. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. 30. A partir desse momento, terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando-o não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. RM 8.15,16. 3. Regeneração, santificação e glorificação. Regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. 31. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo. 32. E nascer do Espírito. 33. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. 34. Ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra, de imediato, no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. RM 6.22. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. 1 Segundo 4.3. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. 35. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. 36. Ele exige santidade de seus filhos, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1.15,16. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. HB 12.14. A glorificação é a derradeira etapa de nossa salvação em Cristo Jesus, e aos que justificou, a esses também glorificou. RM 8.30. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal. 37. 4. O destino dos salvos. O céu é o trono de Deus. 38. Mas também é a pátria de todos os salvos. 39. A condição no céu será de perfeita experiência da presença de Deus, pois é lugar de perfeita santidade, gozo, alegria sem fim e da perfeita felicidade. 40. O livro de Apocalipse descreve alguns vislumbres dessa morada eterna dos que amam a Deus. 41. Jesus ensinou que o céu é para os que creem em seu nome. Ele disse, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ju 14.1,2. Nessa promessa, repousa a esperança dos santos. Os salvos são peregrinos e estrangeiros na terra. 42. A pátria definitiva dos remidos é o céu, e estes aguardam o dia em que o Senhor Jesus virá buscá-los para estar juntamente com ele. 43. O céu é o destino da igreja. Jesus disse, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Ju 14.3. 5. A graça de Deus. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, 44 não podem, por si mesmos, chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. 45. A Bíblia ensina, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. RM 3.11. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos em pecado. CL 2.13, e mortos em ofensas. F 2.5. A ideia de morte, aqui, é de separação,
e não de aniquilamento. 46 Deus derrama sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. 47 Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa na salvação. Do Senhor vem a salvação. JN 2.9 Agindo em favor das pessoas. 48 Graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. RM 11.6 Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ju 7.17 Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àquelas que creem, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. RM 3.22 Nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. 6. É possível a perda da salvação. Rejeitamos a afirmação segundo a qual uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que, depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. HB 3.12 Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente 49 ou eternamente. 50 Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo, então, a sua salvação, mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, da sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. 18.24 Finalmente temos a advertência de Paulo aos Coríntios: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caiam. Q 10:12 Aqui temos mencionada a real possibilidade de uma queda da graça. 51 Assim, cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada.